Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre introdução à geometria analítica. A geometria analítica é uma geometria dentro do plano cartesiano e em grande parte das suas questões a gente não precisa do desenho para resolver, beleza? Então pega o seu caderno e bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Introdução à geometria analítica. Bem, como eu disse, a gente vai usar muito o plano cartesiano aqui dentro. Coronavirus! Coronavirus! Então, galera, a parada mais básica que a gente tem que saber é o que a gente vai localizar primeiro no plano cartesiano. Para que serve o plano cartesiano? O plano cartesiano ele serve para localização. Ele serve para, inicialmente, localizar pontos e aí vai crescendo. Então, hoje a gente vai falar muito de ponto aqui nessa aula, ok? Então, o que acontece? A gente tem par ordenado x e y, você já conhece, né? O nome disso é par ordenado. E galera, o que o par ordenado me diz? O par ordenado é o endereço de um ponto no plano cartesiano. Esse par ordenado, ele me dá uma informação de x e uma informação de y. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o par ordenado A, que tem coordenadas, deixa eu ver, 20 e 50. Eu estou falando o seguinte, que o endereço desse plano, do plano cartesiano, ele tem uma abscissa. A abscissa significa x. E uma ordenada y, ordenada significa y. Então, galera, já fica essas duas observações. Abscissa significa x, ordenada significa y. Quando eu tenho abscissa e uma ordenada, eu tenho uma coordenada. Então, esse ponto A são as coordenadas de um ponto no plano cartesiano, perdão. Então, esse par ordenado A são as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Então, onde é que vai estar esse ponto? Ele anda 20 para frente no eixo x e sobe 50 no eixo y. Então, ele vai estar exatamente aqui. Esse é o ponto A, galera. Perceba, se eu trouxer aqui, ó, ele tem a coordenada x, a abscissa x, e a ordenada 50, o y é 50, beleza? Então, vamos marcar aqui alguns pontos, beleza? Então, esses pontos aí, vamos localizá-los no plano cartesiano. O ponto B, menos 35 e 10, significa que ele anda 35 para trás e sobe 10. Então, 35 para trás e sobe 10. Tá aqui, ó. Veja que ele andou 35 para trás e subiu 10. Beleza? Esse é o ponto B. Vamos localizar agora o ponto C, menos 55 e menos 45. Ele anda 55 para trás e desce 45. Então, ele andou 55 para trás e desceu 45. Quando eu cruzo essas informações, eu tenho aqui o ponto C. Beleza? Ponto D, 40 e 20. O ponto D, 40 e 20, significa que ele anda... Perdão, 40 menos 20. Ele anda 40 para frente e desce 20. Então, andou 40 para frente e desceu 20. Tá aqui o ponto D. Tranquilo, gente? Agora, ponto E, 55 e 0. Ele anda 55 para frente e ele não sobe nem desce, porque o y é 0. Perceba, ele ficou em cima do eixo x, galera. Quando y é 0, o ponto está em cima do eixo x. Anota isso, beleza? Quando y é 0, o ponto está em cima do eixo x. E olha o ponto F aqui. E o ponto F? O que rolou com o ponto F? O ponto F é 0,35, então ele não anda nem para frente nem para trás, e ele sobe 35. Esse aqui é o ponto F, galera. Perceba que ele está em cima do eixo y. Por que ele está em cima do eixo y? Porque o x é 0. Então, quando y é 0, o ponto está em cima do eixo x. E quando x é 0, o ponto está em cima do eixo y. E quando x e y são 0, a gente está na origem do plano cartesiano. Isso aqui, galera, é chamado de origem do plano cartesiano. Beleza? O par ordenado 0, 0. Tranquilo? Então, essa é a ideia básica. Bem, perceba o seguinte, que
que o plano cartesiano ele está dividido em 4 regiões. Essas 4 regiões são chamadas de quadrante. Quando você tem tanto x quanto y positivos, a gente fala que isso aqui é o primeiro quadrante. E agora a gente vai contar no sentido anti-horário, galera. O próximo quadrante é o segundo quadrante. E depois o terceiro. E por fim, o quarto quadrante. Beleza, galera? Qual o detalhe? No primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos. No segundo quadrante, a gente tem que o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, a gente tem que os dois são negativos. E no quarto quadrante, a gente tem o seguinte, a gente tem que o x é positivo e o y é negativo. Tranquilo, galera? E algumas observações finais. Se você tem um par ordenado onde x é igual a y, dizemos que o ponto está sobre as bissetrizes, perdão, sobre a bissetriz, né? Sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Como assim, galera? Olha só, se eu tenho aqui, ó, vamos fazer aqui de roxo, um ponto aqui, ó, 5, 5, 10 e 10, 15 e 15, 20 e 20, menos 5, menos 5, menos 10, menos 10, menos 15, menos 15, menos 20, menos 20. Perceba, isso aqui a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque divide bem ao meio aqui, ó, os quadrantes ímpares. Beleza? Então, quando isso acontece, a gente fala que esses pontos estão na bissetriz dos quadrantes ímpares. E quando que um ponto vai estar na bissetriz dos quadrantes pares? Quando que um ponto vai estar na bissetriz dos quadrantes pares? Se o x e o y estiverem o mesmo valor absoluto, só que com sinal trocado. Então, eu vou escrever assim, ó, que se x igual a menos y, dizemos que o ponto está sobre a bissetriz dos quadrantes pares. Perceba, galera, olha só. Se eu tenho aqui, ó, menos 5, 5, menos 10, 10, menos 15, 15, menos 20, 20, ou menos 5 menos 5, 10 menos 10, perceba, os pontos estão em cima do que a gente chama de bissetriz dos quadrantes pares, porque passa pelos quadrantes 2 e 4. Beleza, galera? Tranquilo? Então essas são as primeiras informações. Beleza? Vamos continuar. Agora, eu quero comentar com vocês sobre a distância, ok? É um assunto muito comum em provas de vestibular e você tem que saber calcular a distância entre dois pontos, beleza? Vou marcar aqui 2 pontos, galera, aleatórios, beleza? Vou marcar aqui um ponto A e vou marcar aqui um ponto B, beleza? O ponto A tem coordenadas x de A, y de A, e o ponto B, vou escrever mais aqui em cima, tem coordenadas x de B, y de B. E eu quero descobrir, galera, o tamanho da distância entre eles. Eu quero descobrir a distância entre esses dois pontos, que eu vou chamar de D. Beleza, galera? O que eu posso dizer para você? Eu posso dizer para você que para você descobrir a distância entre os dois pontos, você vai fazer um teorema de Pitágoras. Beleza? Eu tenho aqui x do B e o y do B. X do B, y do B. Não se preocupe com os números que estão aqui. Eu quero apenas usar o exemplo genérico. Beleza? E eu tenho aqui o x do A e o y do A. Beleza? Tranquilo? Olha só. Perceba o seguinte. Se eu fechar aqui, o que a gente formou aqui? Ó? A gente formou aqui um triângulo retângulo. E quem é a distância entre os dois pontos? É a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, a distância entre dois pontos, gente, é a hipotenusa de um triângulo retângulo.
ok? E aí é só a gente calcular por teorema de Pitágoras. Mas quem são os catetos desse triângulo? Bem, esse tamanho de cá, esse tamanho aqui de baixo, como é que eu vou calcular ele? Como é que eu vou calcular esse tamanho aqui de baixo? Ele foi o que eu andei de x do ponto B até x do ponto A. Ou seja, é só você fazer x de A menos x de B. E o que é esse ponto, esse tamanho aqui de cima? O que é esse tamanho aqui, esse cateto? É o quanto ele andou de y do ponto B até y do ponto A. Ou seja, é y de A menos y de B. Só que em vez de falar y de A menos y de B, a gente fala delta y, variação do y. Em vez de falar x de A menos x de B, a gente fala delta x, que é variação do x. Então, gente, observe, o que vai ser essa distância? Por teorema de Pitágoras, a distância ao quadrado é igual a delta x ao quadrado mais o delta y ao quadrado. Ou seja, é só você usar essa formulinha que você descobre a distância entre dois pontos. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Qual é a distância entre os pontos A, 1 e menos 2, e B, 4 e menos 2? Então, A, 1 e menos 2, e o ponto B, 4 e 2. Beleza, galera? Vamos fazer aí o delta x. Quem vai ser o delta x? Gente, o delta x vai ser 1 menos 4, certo? Que vai dar quanto? Menos 3. E quem vai ser o delta y? O delta y vai ser menos 2, que dá menos 4. Perceba, eu mantive a ordem, eu fiz o ponto A menos o ponto B. Tá, galera? Se você fizesse o ponto B menos o ponto A, ia dar na mesma. Vamos fazer depois como uma segunda parte da questão. E agora, como é que vai ser a distância? A distância ao quadrado vai ser delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ficar menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, eu vou ter que distância ao quadrado igual a 9 mais 16, distância ao quadrado igual a 25, a distância vai ser a raiz quadrada de 25, que é igual a, raiz quadrada de 25, que é igual a 5, galera. Então, a distância entre esses dois pontos é igual a 5. E essa é a resposta. Perceba, galera, se eu tivesse pego aqui, ó, o mesmo ponto, 1 e menos 2, e 4 e 2, e tivesse feito, em vez de ser do A para o B, tivesse feito do B para o A, eu ia ter o mesmo resultado, ó. Porque o que ia ser o delta x? Ó, vamos fazer de verde aqui. O que ia ser o delta x? O delta x ia ser 4 menos 1, que dá 3, e o delta y ia ser 2 menos menos 2, que dá 2 mais 2, que dá 4. Ou seja, distância ao quadrado ia ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Distância ao quadrado ia ser 9 mais 16. Distância ao quadrado, 25. Distância 5. Beleza? Então, se eu fizer do A para o B ou do B para o A, tanto faz. A minha dica é que você mantenha a ordem. Se você fizer do A para o B o delta x, faça do A para o B o delta y. Aqui, nessa parte da matéria, não fará diferença. Mas lá na frente, em retas, isso vai fazer muita diferença. Então, escolha uma ordem e faça os dois nessa ordem. Beleza, gente? Vamos continuar. A gente vai falar agora de ponto médio. Como é que eu faço para calcular o ponto médio entre dois pontos? Gente, é bem simples. O ponto médio entre dois pontos vai ser a média das coordenadas desses pontos. Então, peraí. Quem vai ser o ponto médio entre os pontos A e B? O ponto médio, ele vai ter coordenadas x de A mais x de B sobre 2 e y de A mais y de B sobre 2. Ou seja, é só você pegar as coordenadas do x e somar e dividir por 2, e as dos y somar e dividir por 2. Beleza? E você vai encontrar o ponto médio entre esses dois pontos. Beleza, gente? Então, o ponto médio é aquele ponto, né, você sabe bem, que está no meio. Então, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Quem é o ponto médio entre eles? O ponto médio entre eles é esse ponto M aqui,
que vai dividir essa distância ao meio. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos fazer um exemplo. Considere os pontos A, 0 e menos 5 e B, 8 e 15. Quais são as coordenadas do ponto médio desse segmento? Então, peraí. Quem vai ser o x do ponto médio? O x do ponto médio vai ser o x do A mais o x do B dividido por 2. Então, o x do ponto médio vai ser 0, que é o x do ponto A, mais 8, que é o x do ponto B, dividido por 2. Então, isso dá 8 sobre 2, que dá 4. E quem vai ser o y do ponto médio? O y do ponto médio vai ser o y do A, mais o y do B, dividido por 2. Então, o y do ponto médio vai ser menos 5, que é o y do ponto A, mais 15, que é o y do ponto B, dividido por 2. Então, isso dá 10 sobre 2, que dá 5. Ok? Então, quem é o ponto médio, galera? O ponto médio é um ponto de coordenadas 4 e 5. Beleza? Bem simples, né, gente? Bem tranquilo a ideia do ponto médio. É só você aplicar essa ideiazinha básica. Na geometria analítica, gente, você vai sempre usar uma formulinha, uma ideiazinha dessa. Perceba que a gente não fez desenho, nada disso. É só você usar a noção, né, básica da fórmula que a gente já trouxe, ok? E para a gente terminar a nossa parte teórica, vamos falar de triângulos. Ok? Vamos falar de triângulos. Então, vou desenhar aqui um triângulo genérico. E eu digo para você o seguinte, que os vértices desse triângulo são A, B e C. Beleza? O que eu preciso saber calcular deste triângulo aí, galera? Deste triângulo, você vai precisar saber calcular duas coisas. O baricentro, as coordenadas do baricentro e calcular a área dele. São as duas coisas que você precisa saber calcular em um triângulo. Baricentro e área. Beleza? Gente, para quem não lembra, o que é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das medianas. E bem, como é que vai ser o baricentro, galera? O baricentro, que eu vou chamar de ponto G, ele vai ser a média dos três pontos. Ou seja, o x do baricentro vai ser x do A mais x do B mais x do C dividido por 3. E o y do baricentro vai ser y do A mais y do B mais y do C dividido por 3. Então vai ficar assim, eu vou escrever mais aqui embaixo. Então, galera, só para ficar claro, o que é o baricentro? Eu traço aqui a partir do vértice a mediana aqui, que pegou esse lado e dividiu em duas partes iguais. Eu pego aqui, traço aqui outra mediana, que dividiu esse lado aqui em dois lados iguais. Não se preocupe com o desenho, galera, que é só uma representação básica. E eu pego esse aqui, que faz de conta que dividiu esse lado de cá em duas partes iguais. O ponto de encontro dessas medianas é o ponto G, que é o baricentro. Beleza, galera? Tranquilo? E a área? Gente, a área vai ser o seguinte. A gente vai criar uma matriz, ok? Uma matriz que vai me dar as coordenadas dos pontos A, B e C. Então, é x de A, y de A, e para completar você coloca 1. X de B, y de B, e para completar você coloca 1. X de C, y de C, coloca 1. Beleza? Você tem essa matrizinha aqui. Quem vai ser a área do triângulo? A área do triângulo vai ser o seguinte, o módulo da determinante dessa matriz dividido por 2. É uma formulinha. Então, você vai calcular o determinante dessa matriz e vai dividir por 2. Tranquilo, galera? Essa matriz, essa determinante, você também pode escrever ela assim, ó. Vou dar uma dica para vocês. Você também pode escrever ela assim, ó. Faz x do A, y do A, x do B, y do B, x do C, y do C, e repete o A. Então, x do A, y do A. Também é um jeito de montar a matriz, tá? Mas eu vou fazer para vocês no exemplo. Então, vamos fazer um exemplozinho aí. Galera, o exemplo vai dizer o seguinte, ó.
Dados os pontos A, 2 e menos 3, e B, 4 e 3, e C, 3 e 6, vértices de um triângulo, então determine as coordenadas do baricentro, ponto de encontro das medianas. Vamos chamar esse baricentro, galera, de ponto G. Beleza? Quem vai ser o X do ponto G? Vamos fazer aqui. Aí, letra A. Quem vai ser o X do ponto G? O X do ponto G vai ser X de A mais X de B mais X de C dividido por 3. Certo? Então, o X do G vai ser igual a 2 mais menos... 2 mais 4 mais 3 dividido por 3. 2 mais 4, 6, mais 3, 9 dividido por 3, 3. E quem vai ser o y do ponto G? O y do ponto G vai ser y do A mais y do B mais y do C dividido por 3. Então, o y do ponto G vai ser menos 3 mais 3 mais 6, tudo isso dividido por 3. E vai ficar assim, ó. Vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2. Então, quais são as coordenadas do baricentro deste triângulo? As coordenadas do baricentro são x3 e y2. Beleza? Agora ele quer a área do triângulo, galera. Ó, eu vou fazer a determinante da seguinte maneira. Aqui eu mostrei duas maneiras de você fazer, certo? Usando essa determinante 3×3 ou isso aqui que a gente chama de falso det. Beleza? Eu vou fazer pelo falso det. Olha só, eu vou pegar os pontos aqui, ó. Quais são os pontos? É um triângulo ABC, então eu vou escrever nessa ordem os pontos. Galera, se ele falou triângulo ABC, você vai escrever nessa ordem. Então vai ser 2 e menos 3, 4 e 3, 3 e 6, que são as coordenadas do A, do B e do C. E eu vou repetir as coordenadas do A, 2 e menos 3. Beleza? Então você faz ABC na ordem que está aqui e repete as coordenadas do A. Beleza? Então, vamos fazer esse determinante. Lembrando que aqui a gente está fazendo a letra B. Ok? Eu acho esse determinante mais fácil, galera. Então agora, ó, eu vou sair multiplicando as diagonais. Então, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 6, 24. 3 vezes menos 3, menos 9. Soma essa galera do lado de cá. 6 mais 24, 30, menos 9, 21. Agora, a gente vai fazer as diagonais para o outro lado. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Menos 3 vezes 4, menos 12. 3 vezes 3, 9. E aqui, ó, 6 vezes 2, 12. Soma aqui, ó, menos 12 mais 12 cancela, fica 9. E agora, galera, é só fazer a que você fez primeiro, menos a que você fez segundo. Então, a gente vai fazer menos. Então, quanto que dá 21 menos 9? Isso dá 12. Como é que eu vou calcular, então, a área do triângulo? A área do triângulo é o módulo da determinante dividido por 2. Então, a área vai ficar módulo de 12 sobre 2. Então, a área vai ser 12 sobre 2. A área vai ser 6 unidades de área. Beleza, galera? Então, a área é 6. Ou seja, é só fazer essa determinantezinha. Beleza, galera? Tranquilo? Agora, vamos para a última questão. Questão do NB. Julgue os pontos 2, menos 1, 3 e 1. Perdão, 2 menos 1, 3 e 1 e 0 menos 5 são colineares. Galera, como é que eu vou saber se 3 pontos são colineares? 3 pontos vão ser colineares se essa determinante que a gente fez aqui for igual a 0. Se essa determinante for 0, esses pontos são colineares. Então, vamos lá. Se D igual a 0, os pontos são colineares. Ou seja, a gente vai fazer a determinante desses 3 pontos e vai ver se essa determinante dá 0. Se der 0, é porque os pontos são colineares. Beleza? Isso é muito importante você saber. Isso é a condição de alinhamento de 3 pontos.
A gente chama isso de condição de alinhamento de 3 pontos. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o det. Ó. 2 menos 1, 3 e 1, 0 e menos 5. Repete o primeiro. 2 e menos 1. Beleza? Eu gosto de usar esse falso det. Bogado, eu não gosto de usar o falso det, eu quero usar o outro. Pode? Pode, é o determinante igual você aprendeu na escola, né? Que você repete 2 colunas e depois multiplica. Enfim. Aqui eu faço esse porque é mais rápido. Então vamos lá. Multiplicando aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 5, menos 15. Aqui, 0 vezes menos 1, 0. Beleza? Agora a gente vai fazer ao contrário. Vamos fazer aqui, ó. Menos 1 vezes 3, menos 3. 1 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 2, menos 10. Beleza? Agora, né, só esqueci de somar aqui, né? Soma todo mundo aqui, menos 13. Soma todo mundo de cá, menos 13. E aí, é só pegar e fazer esse menos esse. Galera, quanto que vai ser menos 13 menos 13? Isso dá menos 13 mais 13, que dá 0. Galera, então calma aí, a determinante foi igual a 0. Se a determinante é igual a 0, significa que os pontos estão alinhados. O que torna o item certo ou errado? Certo, são pontos colineares. Tranquilo, galera? Então essa é a introdução à geometria analítica, beleza? Espero que você tenha acompanhado. Qualquer dúvida, manda aí para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo em tirar essas dúvidas, beleza? A nossa próxima aula é sobre retas. Muito obrigado por vir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!